E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de atletismo, nesse contexto dos estudos continuados emergenciais, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas de salto, iniciando pela prova de salto em distância, né, uma prova cujo objetivo do atleta é obter o melhor desempenho horizontal em um salto único. Tá? Então ele corre por uma raia e realiza o melhor salto horizontal que ele pode. Basicamente, esse salto ele é dividido em fases, tá? São 4 fases que a gente observa nessa primeira figura, que são a fase de corrida ou aproximação. A segunda fase é a fase de impulsão, né, associada aí ao salto, mas fase de impulsão. A terceira fase é a fase de voo e a quarta fase é a aterrissagem, tá? Então, as fases, conforme eu tinha comentado. Fase de corrida, um ponto importante dela é estabelecer o tamanho das passadas para que o salto não seja queimado. Então, quando o atleta se aproxima do salto em que ele vai realizar a impulsão, há uma marcação pela qual o atleta não pode passar antes de iniciar a sua fase de voo. Né? Então, ele não pode tocar no solo após essa marcação. Então, ele tem a tábua de impulsão e o marco zero para o salto, que é o trecho, né, a partir do qual o salto começa a ser contado. Tá? É o marco zero por conta disso. O salto, ele se utiliza basicamente da tábua de impulsão, né, para obter a sua impulsão e conseguir a maior distância possível durante a fase de voo, né? Fase de voo é importante que ele realize os movimentos de braços e pernas. Né? Braços e pernas nessa fase de voo vão servir para impulsionar o atleta mais longe. Então ele vai utilizar braços e pernas como vetores de força para que ele se projete numa distância maior. E por fim a aterrissagem, que é o toque na areia, que é uma fase de extrema importância, porque o toque na areia é o que vai ser efetivamente contabilizado para o desempenho do atleta. Então, dependendo da forma, né, como ele toque na areia, ele pode obter um desempenho maior, né, obtendo uma maior distância em relação ao marco zero dentro da caixa de areia, ou uma menor distância. Tá? Então, o atleta ele precisa ficar bastante atento em relação a essa fase de aterrissagem. São 3 as técnicas para o salto: grupado, arco e hit kick, que é a passada no ar. No grupado, imediatamente após o salto, o atleta joga braços e pernas à frente. No salto em arco, o atleta inicialmente joga braços e pernas para trás, formando, como a gente pode observar na imagem, um arco com o corpo, e posteriormente ele vai grupar o salto, mais para o final, né, atirando, né, jogando braços e pernas à frente. No último, hit kick, que é a técnica mais difícil, né, mais complexa, o atleta vai realizar movimentos de passada no ar que vão ajudar ele a se projetar mais à frente. Tá? Então, basicamente, a ideia desse salto é utilizar braços e pernas como vetores de força. E aí, ao final desse salto, o atleta também vai grupar braços e pernas à frente a fim de obter um melhor desempenho. Então, só para a gente observar, salto grupado, imediatamente após o salto, o atleta já lança, né, digamos assim, os braços e as pernas à frente, tá? Utilizando os segmentos como vetores de força para o corpo. No salto em arco, a gente pode observar que o atleta inicialmente projeta braços e pernas atrás, formando um arco aqui com o corpo. Tá? Quando ele atinge aqui o ponto mais alto do salto, ele forma um arco com o corpo e posteriormente projeta braços e pernas à frente, fazendo um movimento grupado. E por fim, o hit kick, né, normalmente é utilizado por atletas de alto rendimento. O indivíduo ele vai realizar uma ou 2 passadas no ar antes de projetar braços e pernas à frente. Tá? É o que a gente pode observar exatamente nessa sequência aqui de imagens. Avançando um pouco mais,
segunda prova, cujo objetivo é obter o melhor desempenho horizontal no salto, é o salto triplo. Do ponto de vista técnico, é bem parecido. A fase de corrida é basicamente igual. A fase de saltos, né? Na verdade, a gente inclui aqui mais 2 saltos, sendo que o último salto é basicamente igual ao salto em distância. O que vão mudar são os 2 primeiros, né? Nomeados aqui como hop e step. A fase de voo, também idêntica ao salto em distância, tá? No seu último salto, no salto jump, são idênticos. Salto hop e step diferentes. E a aterrissagem também idêntica ao salto em distância. Bem, como é que vai funcionar o salto triplo? Aqui a gente pode observar a sequência completa. Então, fase de corrida segue o mesmo princípio, e aí ele vai realizar os 3 saltos em sequência. Primeiro salto, chamado de hop, tá? O atleta ele precisa realizar uma passada no ar. É um salto bem difícil, porque ele vai realizar uma única passada no ar e ele vai cair com a mesma perna que ele efetuou o salto. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem que a perna direita está sendo utilizada para impulsão. Ele vai dar uma passada no ar e vai cair, né? A primeira aterrissagem vai ser novamente com a perna direita. Então, ele repete a perna de impulsão. Para o segundo salto, ele vai projetar a perna oposta à frente. No caso desse exemplo aqui, a perna esquerda. A gente observa que ele toca o solo e realiza a impulsão novamente com a perna direita. No salto step, ele joga a perna esquerda à frente. E por fim, o último salto, que é o jump, né, muito similar ao salto em distância. O atleta vai utilizar a perna esquerda para impulsão, nesse caso, né, desse exemplo, e vai projetar a perna direita à frente. Ao final do salto, ele vai grupar o movimento, assim como no salto em distância, para realizar a aterrissagem. Ok? Então, em relação às técnicas do último salto, né, o salto jump, que é, de certa forma, o mais importante, né? Não que os outros não sejam, mas, de certa forma, é o salto mais forte, o principal. As técnicas são as mesmas do salto em distância. Ele pode fazer grupado, arco ou hit kick. Lembrando que os atletas de alto rendimento normalmente se utilizam da técnica hit kick, de passada no ar. Tá? Salto grupado vai funcionar da mesma forma. Salto em arco da mesma forma. E o hit kick também da mesma forma. Lembrando que essas 3 técnicas somente se aplicam ao salto jump. Para o hop e para o step, que são os 2 primeiros saltos, a técnica não muda, seja para atletas de alto rendimento ou para atletas iniciantes. Tá? Características comuns dos 2 saltos é que sempre antes do salto propriamente dito, né, durante a fase de impulsão, que é o toque do pé com o solo na última passada, o atleta precisa realizar uma baixa da altura do seu centro de gravidade. Ou seja, ele precisa realizar uma flexão ali com o joelho e com o quadril para se abaixar um pouquinho antes para que ele consiga dar a impulsão para o salto. Normalmente, essa baixa, né, do centro de gravidade, ela se dá ao redor de 10%. Ou seja, se o centro de gravidade do atleta, por exemplo, né, hipoteticamente, se encontra em 1,10 m, ele vai baixar ao redor de 10% disso. Ao redor de 1 metro, 99 centímetros, né, para ser mais preciso, mas ele vai baixar ao redor de 10%. Para quê? Para que ele consiga utilizar, do ponto de vista mecânico, ali a sua musculatura da melhor forma, para que ele consiga obter uma altura adequada para a realização do salto. Tá? Algumas regras básicas: o atleta ele vai correr por uma raia de corrida única. Tá? Cada atleta realiza o salto individualmente, até uma área de salto, a partir da qual ele vai realizar sua impulsão e sua fase de voo.
Posteriormente, ele cai numa caixa de areia, né, onde vai ser marcada a distância que ele obteve. O impulso deve ocorrer obrigatoriamente com uma das pernas. Se o atleta utilizar as duas pernas no impulso, ele perde aquele salto. O salto não pode ser queimado, né, ou seja, ele não pode infringir ali o marco zero para o salto. Se ele ultrapassar aquilo ali, ele perde aquele salto. Número de tentativas. Em competições com mais de 8 saltadores, né, 8 atletas, cada atleta vai ter 3 tentativas e os 8 melhores se classificam. Lembrando que essa classificação ela se dá simplesmente pelo melhor salto de cada atleta. Então não importa se o sujeito perdeu 2 saltos porque queimou e conseguiu no último obter a marca que ele precisava. O que vai valer é a melhor marca dele. Então não tem média nem somatório de saltos nesse contexto. Posteriormente, esses 8 melhores se classificam para uma final e vão fazer mais 3 tentativas. Tá? Quem obtiver o melhor salto dessas três tentativas, vai ser o campeão da prova. Em caso de empate, o segundo melhor salto é o que define o resultado final. Em relação à queima de saltos, né? Normalmente o atleta utiliza a tábua de impulsão, que é uma tábua, efetivamente, de madeira, posicionada aqui sobre um espaço oco, né? Embaixo dessa tábua é oco. É oco justamente para que o atleta consiga ouvir se ele conseguiu bater com o pé na tábua de impulsão. E observem que aqui se inicia o marco zero, né? Nessa marcação aqui em madeira, é o marco zero, é o ponto a partir do qual o salto começa a ser contado. E aí o ideal é que o atleta utilize, né, aproveite da melhor forma possível essa tábua de impulsão, como nesse caso aqui. O pé do atleta está efetivamente se projetando, né, impulsionando a partir do marco zero. Então a chance dele obter um melhor desempenho é maior. Se o atleta queimar o salto, né, e aí a queima do salto é definida a partir dessa massa, né, aqui é uma massa em que o atleta, quando toca, deixa a marca da sua sapatilha, do seu tênis. E, consequentemente, o bandeira, né, o juiz da bandeira vai sinalizar a queima do salto. Então, o ideal é que ele aproveite o melhor possível essa tábua de impulsão, para que ele tenha certeza de que o salto foi feito a partir do marco zero. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro. A gente se vê na nossa próxima aula síncrona e até lá.